Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o Célio Costa e hoje estou aqui para falar com vocês sobre o vício, não é? O vício que é um mal que a cada dia cresce em nosso mundo, um mal que cada dia está aumentando. E para nós começarmos a falar sobre o vício, nós temos que saber o que é o vício, né? O que é um vício? Segundo o dicionário, o vício é falha ou defeito, hábito repetitivo que gera ou causa algum prejuízo ao viciado e aos que com ele convivem, não é? O vício é um mal, é uma coisa repetitiva que a gente faz, começa a fazer e depois não para mais. E é uma coisa que causa prejuízo tanto a nós, né? Tanto a pessoa que é viciada, como as pessoas que estão em volta daquela pessoa. Então, isso é um vício. Então, agora para a gente iniciar, como nós iniciamos no vício, né? Vamos fazer uma meditação de como que a gente começa, não é, a se tornar um viciado. Por quê? Por que da gente iniciar, não é? Da gente começar no vício. Então, eu marquei não é? Três coisas aqui que nos leva a se tornar um viciado. Lógico, pode existir outras coisas, creio que existam muitas outras coisas que nos levam a ser um viciado, a nos tornar viciado. Mas eu marquei essas três coisas para a gente fazer uma meditação. Primeiro, a busca pela felicidade, não é? Todos nós buscamos ser felizes. E à primeira vista, não é? À primeira vista, as coisas que nos viciam, como a bebida, não é? Assim, o álcool, né? As drogas, a pornografia, os jogos eletrônicos. Vou falando dos vícios de uma maneira em geral. Todos os tipos de vícios, assim, de início, representa que vai nos trazer felicidade. Porque a gente olha, né, as pessoas que já estão assim, já no caminho do vício, ou praticamente no vício, as que estão começando, né? As que estão começando, a gente olha assim e representa que, nossa, são pessoas felizes, não é? Eu digo as que estão começando, porque as que já estão lá viciadas já não demonstram tanta felicidade assim. Mas as que estão começando, a gente vê pessoas felizes, não é? Nossa, a pessoa bebe, parece que a pessoa fica feliz, né? O jogo eletrônico, nossa, o videogame é aquela coisa feliz, a pessoa está jogando aquela felicidade, aquela, né, aquela alegria. Então, o primeiro motivo da gente iniciar no vício é a busca pela felicidade. Todos nós queremos ser felizes e a gente corre atrás de qualquer coisa assim que a gente vê que vai nos trazer felicidade. Então, esse é um dos motivos. O outro eu coloquei a busca pelo prazer, não é? Muitas coisas nos dão prazer, muitas coisas são prazerosas. A gente olha assim, a bebida mesmo, a bebida alcoólica assim, é uma coisa prazerosa, não é? De início é uma coisa prazerosa. Se não fosse, ninguém ficava viciado. Apesar que a pessoa experimenta pela primeira vez, não gosta, né? Não gosta, mas vê que os outros gostam, fala assim, ah não, comigo também vai ter que ser assim. Então a pessoa busca o prazer, a pornografia, não é? Depois a masturbação, e tem tantos outros, o vício da droga. De início são coisas prazerosas, não é? Que dão um certo prazer momentâneo. E cada vez mais a gente vai necessitando daquilo para sentir prazer. Cada vez mais, cada dia mais a gente vai necessitando daquilo. A gente experimentou uma vez, sentiu prazer, no outro dia vai querer sentir de novo. E sempre vai cada vez mais assim aumentando em busca do prazer. O outro é o desejo de fugir da realidade. Muitas vezes a vida que a gente vive não é aquela que a gente gostaria, né, de ter, não é aquela que a gente queria para nossas vidas. E o vício é uma fuga, não é a fuga da realidade. A gente
entra na bebida porque muitas vezes, depois que você está embriagado, você esquece do mundo, esquece da vida. Então a gente foge da realidade. Então a gente usa essas coisas como fuga, válvula de escape, não é? Os jogos eletrônicos, existem jogos para todo tipo de gosto. A pessoa entra lá, começa a jogar aquele jogo, ela fica tão vibrada naquele jogo que parece que a realidade dela se torna aquele jogo. Então é a fuga da realidade. Então a gente busca essas coisas de início assim, de início parece que completa a gente, não é? Parece que completa a gente, parece que a gente encontrou a felicidade, não é? Parece que a gente conseguiu encontrar uma coisa que nos dá prazer, não é? E também a gente consegue se fugir da realidade que a gente está vivendo. Mas o problema é que isso a gente vai se tornando cada vez mais dependente dessas coisas para conseguir viver. É nisso que muitas vezes a gente cai, não é? A gente acha que com a gente não vai acontecer. Não, comigo não vai acontecer. E a hora que eu ver que eu estiver ficando viciado, eu paro. É aí que a gente se engana. A gente infelizmente vai perceber muito tarde. A gente vai perceber que está viciado quando a gente já praticamente não tem mais como voltar. Lógico, tem como voltar, mas é um caminho muito difícil, muito doloroso. Não é um caminho difícil, doloroso para a gente retornar. Mas em que o vício pode me prejudicar, não é? No que o vício me prejudica? De princípio, ele vai prejudicar no fato que a gente vai perder o foco do que realmente importa para nossa vida, não é? O vício tira o foco da nossa vida, das coisas que realmente importam. Vamos colocar aí uma criança, né, um adolescente, um pré-adolescente que está na escola, começando agora e começa a se viciar em jogos eletrônicos ou em outros vícios que seja, mas normalmente nessa idade eu acho que o que mais tem são os jogos eletrônicos, se bem que já está começando nos outros também, mas os que já está mais encaminhado são nos jogos eletrônicos. A pessoa fica tão fissurada em jogo eletrônico que passa o dia inteiro trancado no quarto e não quer ter convivência com mais ninguém, deixa de passear, deixa de ter amigos, deixa de estudar, que a gente sabe que mais para frente isso vai fazer falta, não é? A gente vai fazer falta a gente ter uma formação, não é? A gente poderia estar fazendo um curso, né? Fazendo um curso, aperfeiçoando a nossa vida, a nossa carreira, para chegar lá na frente, quando a gente for entrar no mercado de trabalho, a gente está preparado. Mas a gente prefere ficar lá não é? No videogame, no computador. Então, é a perca do foco, não é? O vício, primeiramente, nos tira o foco. Aí já vai entrando as outras questões, já um pouco mais assim acima, né? A perca do emprego, né? A gente que já tá tem um emprego, a pessoa que já está empregada já, conforme o vício vai evoluindo, a tendência da pessoa perder o emprego dela é grande, porque assim a pessoa se dedica tanto ao vício que não vai ter disposição para trabalhar, não vai ter vontade de trabalhar, não vai ter tempo para trabalhar. E nisso começa a perder dia, começa, sei lá, também ficar doente, ter problemas, né? E a primeira coisa que acontece é perder o emprego. E depois já vem a dificuldade de arrumar outro. Porque se você já perdeu o primeiro, é porque você já não estava querendo, né? Já não estava com disposição para aquele emprego. E quando a pessoa já está no vício, ela também já não tem mais vontade de trabalhar, já perde a vontade de trabalhar. Então a própria pessoa já não quer mais arrumar outro emprego. Então já vem a dificuldade de arrumar outro emprego. E a dificuldade de parar nos empregos. Muitas vezes até arruma, mas também a questão de 2, 3 meses já está perdendo o emprego, porque o vício não deixa. Que nem eu disse, você perde a vontade de trabalhar, não é? Depois já vem o afastamento familiar, não é? Porque a pessoa já não tem mais emprego, já não tem mais, não é condição de manter uma família. E sem contar que já também muitas vezes começa a vender as coisas dentro de casa,
começa a prejudicar, como li lá em cima, né? Já no início do vídeo, quando eu li lá no início do vídeo o que é o vício, prejudica as pessoas também que estão em volta. Então a pessoa começa a vender as coisas para poder manter o vício e fica, não é, complicada a convivência com outras pessoas, não é? Aí começa um afastamento familiar, a família já não aceita mais a pessoa em casa, já fala desse jeito não dá, não é? Desse jeito não dá. Então já há um afastamento familiar. Depois já vem o afastamento dos amigos. Aquelas pessoas que você achava que eram seus amigos, não é? E as pessoas que você achava que eram seus amigos, que você dava mais valor do que as pessoas da sua casa, são os que também vão deixar você de lado. Porque quando você deixar a sua família, você vai recorrer a eles, não é? Quantas vezes você já foi parado no meio da rua, assim, de pessoas que me conheciam, assim, de certo tempo, me pedindo R$ 2, R$ 5, para poder comprar a bebida, comprar a droga, sei, sabe, para poder satisfazer os seus vícios. Então, as pessoas acabam começando a fugir também, né, da pessoa que tá enfrentando isso, porque sabe que toda vez que for encontrar, a pessoa vai vir pedir dinheiro, vai vir pedir as coisas. Não que a gente tenha que se afastar, não é? A gente não tem que se afastar, mas infelizmente muitos se afastam, não é? Muitos se afastam. Nessa hora a gente tem que aproveitar, por exemplo, as pessoas pedir um dinheiro, a gente dá um conselho para a pessoa, né? Tentar, né, reanimar a pessoa. Sei que talvez muitas vezes não adianta muita coisa, mas talvez uma palavra que a gente fale para aquela pessoa sirva para a vida dela, não é? Vai ajudar. Eu até não vou dizer aqui se você deve dar ou não o dinheiro. Aí, sei, cada um tem a sua maneira de achar. Eu dou, eu dou o dinheiro. Eu dou o dinheiro, mas também dou o conselho para a pessoa não fazer aquilo. Conselho fazer outra coisa com o dinheiro. Aí talvez você possa dizer, mas o que esse cara está falando aí, né? Será que ele sabe o que está falando? Quem me conhece sabe que eu sei muito bem o que eu estou falando, não é? Porque já sabe que eu enfrentei já um vício muito duro em minha vida, que foi o vício do alcoolismo. Lógico, eu não cheguei nos extremos, graças a Deus, Deus me libertou antes que eu chegasse nos extremos, mas praticamente quase perdi, por pouco eu não perdi meu emprego, por pouco eu não perdi meu emprego, por pouco eu não perdi também a minha família, por pouco, foi graças a Deus que eu consegui me libertar aí. Até hoje é uma luta, sabe? É uma luta até hoje para continuar, não é? Longe daquilo que me viciava. E, enfim, você mesmo se sente sem, sem vontade, sem ninguém, sem força para continuar, né? Você mesmo se vê sem ninguém, se vê sem vontade, sem força para continuar. Não é? A gente se vê abandonado, a pessoa se vê largada, sem força para continuar. Graças a Deus eu não cheguei nesse ponto, mas convivi com muitas pessoas que chegaram, não é? Convivi com muitas pessoas que chegaram nesse ponto. Então, já vi muitos casos, pessoas que eram, não é, vamos dizer assim, aí, pessoas valentes, né, que botava medo em muita gente, né, que eram pessoas respeitadas, que tinha um certo respeito, né, por ser aquela pessoa forte, aquela pessoa, né, que botava a banca mesmo, chegar numa situação que, assim, tá caído na rua, não tem ninguém pra ajudar, toda cheia de merda. Infelizmente, ninguém quer ajudar, ninguém queria ajudar, ninguém podia ajudar, porque também depende da pessoa, depende da vontade da pessoa, não é? A gente muitas vezes até tenta, chega, fala uma palavra, dá alguma coisa para a pessoa, não é? Tenta levar no hospital, alguma coisa, mas se a pessoa mesmo não quer, não adianta, não é? A pessoa chega numa situação que muitas vezes é complicado. E por final, né? Agora que nós vimos o que o vício nos prejudica, agora vem a parte mais
mais difícil, que eu creio. Como se libertar, né? Como se libertar do vício? Aqui eu estou falando de todos os vícios. Assim, eu até pensei no início de fazer um vídeo próprio para cada vício, mas assim, pode ser que eu faça mais para frente, mas aqui eu estou falando todos os vícios, porque praticamente todos têm o mesmo, mais um pouco mais, um pouco menos, todos têm essa influência em nossa vida. Então agora a gente vai ver como se libertar. O primeiro passo para se libertar é você reconhecer que você é viciado, né? Você reconhecer que você já está viciado, né? Quanto antes você reconhecer isso, mais cedo você pode se libertar, né? Quanto antes a gente reconhecer, opa, acho que eu já estou viciado, deixa eu tomar cuidado, né? Deixa eu tomar cuidado, deixa eu já, né, dar aquele break, ou parar de vez, né? É preferível, né, parar de vez, né? Porque muitas vezes a gente breca aqui, mas ali já acaba soltando. É aí que a gente percebe que a gente está ficando viciado, porque a gente já percebe que a gente não tem mais o controle. Quantas vezes eu vejo pessoas dizer, não, quando eu quiser parar, eu paro. Eu falo, então para, eu quero ver então. Pare que eu quero ver. Não, mas é que pra mim tá bom, não sei o que tem, né? Vai falar, mas então pare por 2 meses, vamos ver se você já consegue parar, né? O outro caso, assim, a outra etapa, reconhecer que esse vício te prejudica, né? Como eu disse ali, né? A pessoa até reconhece que está ficando viciada, mas acha que aquilo não está prejudicando, né? Não, isso não prejudica, isso não prejudica em nada, pelo contrário, é uma coisa que me faz bem, não é? E realmente demora para a gente perceber que um vício está nos prejudicando. Assim, pelo contrário, a gente acha que aquilo nos faz bem. Não, eu sou, o vício, né, é o que me traz o prazer, ele tá me, né, permitindo que eu viva. Se eu parar, não vou ter motivo, né, não tenho mais motivo para que eu vou viver, né? Por que eu vou viver como dizer assim, por que eu vou viver? Tem muita gente que diz assim, né? Bom, agora é melhor nem falar, né? Mas tem, que diz assim, que se você não bebe, não fuma, e não, nem vou falar a outra parte, então para que você está vivendo? Não bebe, não fuma, então para que você está vivendo? Não é? Que muita gente acha que para a gente viver a gente necessita dessas coisas, não é? A gente necessita dos vícios para viver, não é? Mas para a gente se libertar, primeiro a gente tem que perceber que está viciado. Depois tem que perceber que aquilo está nos causando algum mal. A gente tem que começar já a perceber os sinais, né? Quanto antes a gente perceber os sinais que aquilo está fazendo mal, melhor é, né? Mais cedo a gente vai querer parar. Depois, querer se libertar, não é? Muitas vezes a gente percebe que está fazendo mal, que já está complicando, mas a gente não quer se libertar. A gente quer continuar. A gente quer continuar com aquilo. A gente pesa na balança, né, o mal que a gente está enfrentando, mas o benefício que aquele vício está nos trazendo, a gente não resolve parar, não é? Mas para a gente parar, a gente tem que querer se libertar. A gente tem que olhar a nossa vida, ver que já está indo tomando um caminho diferente, falar, opa, deixa eu parar, né? Deixa eu parar. Deixa eu já, né, encerrar aqui. E por último, é tomar atitude para parar, né? Nós temos que tomar atitude. Aí é que começa o problema, né? Tomar atitude. E atitude varia, assim, do nível que você se encontra, não é? Qual nível você se encontra, qual nível que você decidiu parar. Porque se você é um viciado, mas que, né, começou há pouco tempo, ou não está totalmente entregue ainda ao vício, já está no vício, mas não está totalmente entregue, com a força de vontade você consegue, não é? Com a força de vontade você consegue parar. Se você determina, não quero mais não é? E para. Vi muitos casos assim, pessoas que chegaram e falaram que a partir de hoje eu não faço mais isso, e realmente bateram o pé,
né, com a força de vontade, conseguiu parar. Outras já não, né? Em outros casos já não. Em outros casos necessita um pouco mais de persistência, né? Necessita um pouco mais de paciência, porque muitas vezes a gente vai tentar parar e não vai resistir e vai retornar. E cada vez que a gente cair, a gente vai se tornar cada vez pior, não é? Até chegar um ponto que a gente vai desistir de parar, porque a gente não é, eu tento e não consigo. Muitas vezes você vai ouvir na sua cara que isso é sem vergonhice sua, não é? É sem vergonhice sua, porque se você tiver força de vontade, você para. Eu escutei muitas vezes as pessoas dizerem isso. Não é porque o fulano parou, conseguiu parar com a força de vontade e ela acha que com você também é igual, mas não é. Cada pessoa é uma maneira diferente. A pessoa acha que só com a força de vontade muitas vezes com a gente consegue. Né? É falta de vontade, é ser vergonhice sua. Não, não é. Só por causa que um parou não quer dizer que o outro também vai conseguir. Simplesmente com força de vontade. Lógico, é necessária a força de vontade em primeiro lugar, mas muitas vezes não é só isso que vai ser necessário. Em certos casos vai ser necessário buscar uma ajuda, não é? Buscar uma ajuda, uma pessoa especializada, buscar uma ajuda de médico, de remédio, psicólogo, mas principalmente buscar ajuda em Deus, não é? Buscar ajuda em Deus, colocar nas mãos de Deus. Eu creio que foi isso o que me libertou. Creio não, tenho certeza, porque eu já tinha tentado parar várias vezes, não é? E para a gente realmente parar com o vício, a gente tem que encontrar algo que nós amamos mais do que o vício, não é? A gente tem que ter algo que a gente ame mais do que aquilo, que a gente vê que aquilo está nos prejudicando e que está nos afastando daquilo que nós amamos, não é? Das pessoas que nós amamos, no caso, aquilo que você ama. Não sei qual o seu amor nessa sua vida, não é? Mas que só você vê que está perdendo a sua vida, você está vendo que está perdendo as pessoas que você ama, e você está vendo que você está ficando longe da pessoa que você ama. Então, assim, a gente tem que descobrir o que realmente a gente ama, né? Quem realmente a gente ama, para ir encontrar forças para lutar contra o vício. No meu caso, eu decidi parar realmente com o vício já quando eu casei. Eu tinha intenção, né? Quando eu já tinha percebido que eu era viciado, mas até então não tinha tido assim aquela propósito de mudança. É aquele caso que eu falei. A gente sabe que está viciado, mas aquilo tá bom para mim. Após o meu casamento eu vi que eu necessitava parar, mas ainda não tinha força. Falei, não, quando eu tiver um filho eu paro, né? Quando eu tiver um filho eu paro. Nasceu minha filha. Falei, agora eu vou parar? Até tentei, né? Até tentei parar, mas infelizmente também não tive forças. Mas fui lutando, né? Porque eu sabia que era necessário parar. E nisso aí que eu me encontrei, né, com Jesus. Me reencontrei, né, no caso, que eu já tinha vivido, né? Mas eu tive um encontro com Jesus, comecei a frequentar os grupos de oração, frequentar a igreja, né, a missa. Resolvi retornar. Até que chegou um ponto que eu vi que, assim, a minha vida, que eu não tinha como seguir a Deus e continuar viciado, né? Eu percebi que não tinha como. Aí eu tive que fazer uma escolha, né? Ou eu abandonava tudo, a igreja, abandonava a igreja, abandonava a minha família, abandonava tudo para continuar com o vício, ou eu parava. Então, nisso eu pedi forças ao Senhor. E Ele foi me dando força, mas demorou, não foi do dia para a noite que eu parei. Foi na faixa de 2 anos. Até que um dia Deus colocou no meu coração, não, agora chega. Não é? Você não nasceu assim, por que você tem que continuar assim?
Falei, tá bom, Senhor, eu vou. Só que eu já tinha tido muitos fracassos, né? Falei, então eu vou viver dia a dia, colocar o dia a dia na sua mão. Graças a Deus hoje faz. Estava indo para 4 anos. Acho que agora no Dia dos Pais, agora já vai fazer 4 anos que eu parei. E estamos na luta, como eu disse, é uma luta diária. Então, quando a gente descobre um amor maior do que aquilo que é o nosso vício, a gente encontra força para parar. E se você está lutando, não desista. Coloca na mão do Senhor, né? Busque ajuda de outras pessoas, se for o caso. Tenha força de vontade, mas também não fique só na força de vontade, se muitas vezes não é o suficiente a força de vontade. Se só com a força de vontade você consegue, glória a Deus, né? Mas não critique as outras pessoas que não conseguem, porque cada um é cada um. Então, eu peço a Deus que te dê força para que você continue, né, nessa luta contra o vício, para que você se liberte e que você conheça o verdadeiro amor. E que esse amor seja mais forte do que o vício. Amém? Para encerrar, eu quero encerrar com essa palavra. Em Provérbios, se você tem a Bíblia, pegue a sua Bíblia. Se você não tem, acompanhe comigo. Está lá em Provérbios 23, do 29 ao 35. Então, acompanhe comigo. Para quem ou há, para quem para quem usais, para quem as contendas, para quem as queixas, para quem as feridas sem motivo, para aqueles que permanecem junto ao vinho, para aqueles que vão saborear o vinho misturado, não considere o vinho como ele é vermelho, como brilha no copo, como corre suavemente, mas no fim morde como a serpente, e pica como um basilisco. Os teus olhos verão coisas estranhas, o teu coração pronunciará coisas incoerentes. Serás como um homem adormecido no fundo do mar, ou deitado no cimo de um mastro. Feriram-me, dirás tu, e não sinto dor. Bateram-me, e não sinto nada. Quando despertei, eu quero mais ainda. Então, meus irmãos, está aqui, né? Palavras da Sabedoria. Um livro escrito há mais de 2000 anos, 2900 anos. Foi escrito 900 anos antes de Cristo. E lá já, não é? Já tinha essas palavras, né? Já foi escrito essas palavras e até hoje são palavras de ânimo, são palavras de salvação para nós, né? Palavra de conforto. Se você não acredita no que está na Bíblia, mas mesmo assim tem que admitir que são palavras que vêm vindo há muito tempo. Então são palavras de sabedoria realmente. E que a gente possa ficar com Deus, que Deus acompanhe você, que Deus dê força para você. Em primeiro lugar, que a gente não queira, né, entrar nessa vida de viciado, não queira começar. Mas para quem já está, que tenha força para lutar e continuar na batalha. Que Deus é justo, Deus é fiel e te dê força para vencer este mal. Amém?